Saiu o primeiro capítulo de JoJo Lands e está mais incrível do que imaginávamos. Foi revelado tudo e mais um pouco nesse capítulo, nomes, stands, plot inicial e podemos ver até mesmo parte da personalidade do nosso protagonista. Presta bem atenção nesse vídeo que nós do Duo Otaku vamos te mostrar cada detalhe que percebemos. Aproveita e já deixa o like e se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades da parte 9 de JoJo. Não vai querer ficar de fora disso, né? Fala pessoal, eu sou o Lucas e você está no Duo Otaku. Foi uma surpresa para nós, mas o primeiro capítulo da parte 9 acabou saindo mais rápido do que a gente esperava. Nosso protagonista é chamado Jodio Joestar, ele possui 15 anos e mora em Honolulu, no Havaí. Inclusive, a hipótese que levantamos no vídeo passado é que ele fosse uma possível contraparte do Giorno Giovanna, e podemos ver agora que ambos possuem a mesma idade, mas as semelhanças não param por aí. A ocupação do Jodio também é de um fora da lei. Ele desde criança se envolveu em negócios duvidosos como uma espécie de aviãozinho e continuou com isso desde então, ao ver que nesse ramo ele conquistava facilmente não apenas dinheiro, como também o respeito de diversas pessoas envolvidas no que ele chama de mecanismo, que por sinal é o nome desse capítulo. Entender como funciona esse mecanismo é o que Jodio acredita ser o que diferencia ele dos garotos da sua idade, e seu objetivo é se tornar um multimilionário, porque assim ele conseguirá privilégios e poderes que apenas a riqueza pode garantir. Mas se ele leva o sobrenome Joestar, de onde exatamente ele veio? Mesmo sendo o primeiro capítulo, já nos foi mostrada parte da árvore genealógica dele, e fomos capazes de ver que ele é neto do Joseph Joestar desse universo, aquele mesmo que foi para a América com a Lucy Steele e se casou com a Suzy Kill por lá. Ambos acabaram tendo uma filha chamada Barbara Ann, que futuramente se casa com um homem de nome ainda desconhecido e consequentemente dá à luz a 2 filhos, Jodio e Dragona. Outra grande revelação que já havia sido vazada antes em partes é o seu stand, November Rain. Várias pessoas e youtubers já haviam acertado o nome dele por causa do November que Jodio tem em sua roupa, mas além do nome, agora sabemos também o visual e uma ideia do que seria sua grande habilidade, que achamos muito maneira por sinal. O design desse stand é bem peculiar, sendo bem diferente dos stands que os antigos JoJos tinham, mas ao mesmo tempo ele lembra bastante o stand de um inimigo menor da parte 8, o Ojiro Sasami e seu stand Fan Fan Fan. Apesar de diferenciado, ele tem um ar bem imponente e amedrontador de certa forma. A habilidade do November Rain cria uma espécie de chuva e suas gotas são mais pesadas do que parece, podendo até mesmo deixar um homem adulto no chão. Isso é mostrado em uma cena bem da hora em que Jodio enfrenta e quase mata alguns policiais que estavam tentando abusar da sua irmã, ou melhor dizendo, seu irmão, mas já voltaremos a comentar sobre ele. Essa cena em específico tem algo bem interessante de se analisar, que é quase um paralelo que podemos fazer com a primeira cena de Joseph Joestar do universo original, onde ele surra 2 policiais para salvar seu futuro amigo Smokey Brown. A última revelação que tivemos de Jodio Joestar é que ele é neto do Joseph, e podemos ver isso claramente na imagem da árvore genealógica dele, o que o torna também primo de Yoshikage e Keikira da parte 8. O próximo personagem que vamos falar já foi citado, e é o irmão de Jodio, Dragona Joestar. Sim, você não ouviu errado, irmão mesmo. Apesar de parecer uma mulher, Dragona é na verdade um homem que, de acordo com o protagonista, colocou enchimento nos seios para ficar mais bonito. Não sabemos ainda se Dragona é um homem que se veste de mulher ou se realmente é uma mulher trans, mas é bem provável que seja a segunda opção. Seu stand também nos foi apresentado, tanto em aparência quanto em habilidade, e pelo que vimos, ele possivelmente se encaixa na categoria de stands colônia, um tipo de stand onde diversos organismos formam um único stand e são controlados remotamente, mas que não tem tantos representantes assim. Seu nome é Smooth Operator, e sua aparência lembra de uma espécie de robôs operários, que tem como habilidade mudar de lugar ou transfigurar o que desejar, inclusive partes do corpo, como ela faz com um policial, desfigurando seu rosto para que não acerte seu irmão com uma arma. As motivações de Dragona ainda são desconhecidas, mas quanto à sua personalidade, ela parece ser do tipo de pessoa meiga que se importa demais com seu irmão, além de ser bem mais calma e racional do que ele, já que Jodio demonstra ser bem explosivo quando o deixam irritado. Outro personagem interessante que apareceu foi o Paco Lovelace,
um rapaz que nos lembra Panakota Fugo visualmente e possui uma grande obsessão por realizar roubos com seu stand The Hustle, já que ele permite manipular até certo ponto os músculos do seu corpo, deixando eles mais tensos quando bem quiser para pegar objetos alheios. Esse stand não apareceu com sua forma física por enquanto, mas vamos ficar no aguardo para ver se ele vai se mostrar futuramente ou se ele apenas concede uma habilidade ao seu usuário. Uma curiosidade interessante sobre o Paco é que o próprio Araki admitiu que ele estava sendo seu personagem favorito de desenhar. O próximo personagem de destaque é o senpai de Jodio Joestar, esse que não teve seu nome revelado, mas estuda na mesma escola que o protagonista e acaba comprando drogas dele e do Paco. Mas por que estou citando ele como um personagem de destaque, sendo que sequer sabemos o nome dele? Ao final do capítulo, ele é enviado numa missão juntamente com Paco, Dragona e Jodio para roubar um diamante que vale milhões de um turista japonês. Inclusive, lembra o nome do stand da Dragona, Smooth Operator? Esse nome veio de uma música da banda Sage e pertence ao álbum Diamond Life, o que faz jus a essa missão. O senpai é aparentemente um humano comum e sem stand, mas ele se veste de forma bem estranha e também foi selecionado pela chefe do grupo do Jodio para participar desse roubo, então não seria uma surpresa ver ele apresentando ou mesmo desenvolvendo um stand no futuro. Falando nela, o último personagem interessante de se citar é Meryl May Kill, uma mulher muito grande e misteriosa de 49 anos que dirige uma escola, possui uma boutique e ao mesmo tempo recebe informações de certos contatos sobre itens valiosos para organizar missões de roubo para o pequeno grupo que ela comanda, formado pelos 3 personagens principais, além do recém-chegado senpai. Ela não demonstrou possuir nenhuma habilidade e não fazemos ideia da sua personalidade, ou se sua motivação é apenas o dinheiro ganho pelos roubos, mas com certeza ela ganhará mais destaque e voltaremos a falar dela no futuro. Em geral, essas são as impressões que tivemos quanto aos personagens de destaque e stands apresentados até então. Mas e quanto ao capítulo em si? Podemos facilmente afirmar que o primeiro capítulo de The JoJo Lands começou com o pé direito e conseguiu ser interessante ao ponto de nos deixar ainda mais empolgados do que a gente estava antes. Ele apresentou uma trama inicial bacana, mostrou a relação entre os irmãos Joestars e os outros personagens, teve um pouco de ação ao mesmo tempo que nos dava uma amostra dos poderes dos 2 protagonistas e em momento nenhum nos deixou entediados. Além de tudo isso que já falamos, o visual da parte 9 tá sensacional. Os designs tanto dos personagens quanto dos stands são incríveis, e o cenário é interessante e bem desenhado, ainda melhor do que a gente já esperava do Araki. A nossa experiência com esse primeiro capítulo foi excelente, não poderíamos pedir por um início melhor, e vamos ficar ligados no desenrolar da história nos próximos capítulos. E vocês, já leram The JoJo Lands? Gostaram do que foi mostrado? E caso não tenha lido, se interessou em ler, não deixe de nos contar o que achou aqui nos comentários.